Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá iniciar esse nosso quarto bimestre de 2020. Então bora para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. E na aula de hoje nós falaremos sobre o sistema reprodutivo. Aliás, nós vamos começar esse assunto, ok? Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 13 do livro então do quarto bimestre. Falaremos sobre os tipos de reprodução. Vocês já estudaram algumas diferentes formas de reprodução, né, nos anos anteriores. Nesse momento, a gente vai relembrar um pouquinho alguns conceitos relacionados a esse assunto, tá? Então, primeiro nós tínhamos o conceito de reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Mas nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês se lembrassem que quando a gente fala numa reprodução sexuada, existe o encontro de gametas, tá bom? Então, haverá a presença do óvulo, a presença dos espermatozoides, eles irão se encontrar formando o zigoto, né? Vai fecundar formando o zigoto. No caso de uma reprodução assexuada, ela ocorrerá sem o encontro de gametas. Então, não haverá encontro de gametas, tudo bem? Eu gostaria também, pessoal, que a gente se recordasse sobre essa reprodução por bipartição. É uma forma de reprodução assexuada, né, bastante comum nas bactérias. Então, observem a imagem. Nós temos a célula-mãe, ela vai realizar a duplicação do seu material genético e, posteriormente, ela vai ser dividida em duas, né, nós chamamos de células filhas. Observem que essas células filhas, elas serão idênticas à célula-mãe, tá? Então, isso entra como uma desvantagem da reprodução assexuada. Então, ela não tem uma grande variabilidade genética. Agora, se a gente analisar um grupo de bactérias que se reproduzem assexuadamente, como a gente já falou, através da bipartição, né? A gente pode perceber que nem todas são idênticas. Nós temos encontrado uma certa variabilidade genética em grupos de bactérias, mesmo elas se reproduzindo então assexuadamente, que dão origem às superbactérias. E essas características elas são adquiridas através das mutações, tá? Que as bactérias elas conseguem realizar no material genético delas. Outro tópico que eu gostaria que vocês se recordassem é com relação aos tipos de fecundação. Então, nós temos a fecundação externa e nós temos a fecundação interna. A fecundação ela é chamada de externa quando ela ocorre fora do organismo, né? Por isso, externa. Ela gera um alto custo energético para produzir os gametas. Por quê, pessoal? Porque vejam, como a fecundação vai ocorrer fora do corpo da mamãe, digamos assim, né? Do corpo da fêmea, eles precisam formar muitos gametas masculinos e femininos para tentar garantir uma chance de encontro entre eles, tá? Então, eles liberam muitos gametas no ambiente. Quem faz esse tipo de fecundação, por exemplo, são os sapos e a maioria dos peixes. Já na fecundação interna, o encontro dos gametas, né, gente? Porque fecundação é isso, é o encontro dos gametas, masculino e feminino. Então, no caso da fecundação interna, ela vai acontecer dentro do organismo, ou seja, dentro do corpinho da mamãe. Ela já vai apresentar um menor custo energético na produção de gametas. Então, no caso de uma fecundação interna, não há essa produção de grande quantidade, uma enorme quantidade de gametas, tá? Como ocorre na fecundação externa. A fecundação interna, ela ocorre, por exemplo, nas aves e nos mamíferos. E outra coisa, pessoal, em relação ao desenvolvimento desse embrião, ele também pode ser classificado em interno ou externo. Por exemplo, nas aves, o desenvolvimento acontecerá externo. Porque externo, ele ocorre externamente ao corpo da fêmea, externamente ao corpo da mamãe. Por exemplo, as aves colocam os ovos, né? Então, o nenenzinho lá, o embrião, melhor dizendo, né? Então, o embrião ele não vai ser desenvolvido dentro do corpinho da mamãe, no caso das aves. Então, é um desenvolvimento externo. E no caso dos mamíferos, o desenvolvimento é interno. Então, ele ocorre dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo da mamãe, internamente,
certo? Então, aqui eu trouxe novamente uma imagem para vocês entenderem bem o que é uma fecundação interna e uma fecundação externa. Então, a gente tem o exemplo de galo, né, um galo e uma galinha, onde nós percebemos que a fecundação está acontecendo internamente. Repetindo, o que é o conceito de fecundação? Quando ocorre o encontro dos gametas. O encontro dos gametas, no caso da galinha e do galo, está acontecendo onde? No ambiente, na água, dentro do corpo da mamãe, né? Dentro do corpo da galinha. Então, o galo vai colocar o espermatozoide, aliás, os espermatozoides dentro do corpo da galinha. Isso é uma fecundação interna. Então, o encontro de espermatozoide mais óvulo ocorrerá dentro do corpo da galinha, tá? No caso de uma fecundação externa, eu trouxe aqui exemplos de peixes. Nós temos ali o peixe macho e a fêmea liberando os gametas na água, tá bom? Então, está ocorrendo a liberação do espermatozoide, está ocorrendo a liberação dos óvulos na água. E é lá, na água, onde ocorrerá esse encontro, tá? Eles são liberados e ocorrerá o encontro externamente ao corpo da mamãe. Bom, pessoal, agora sim, a gente já retomou alguns pontos importantes para as nossas aulas, tá? Vocês já trabalharam com isso nos anos anteriores, tá bom? Então, a gente vai falar sobre os processos reprodutivos. Durante muito tempo se discutiu o modo como os seres vivos se originaram, né? Como surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra. Existem duas principais teorias, né? A teoria da abiogênese, lembrem que esse prefixo a significa negação, né? Então, eles acreditavam que um ser vivo ele se originaria de uma matéria não viva, ou seja, um ser vivo se originaria de um ser não vivo. De um ser inanimado, como eles costumam dizer, né? Então, eles até tinham receitas para a criação de seres vivos. Por exemplo, eles diziam muito que da camisa suada, com germe de trigo, colocando atrás da porta, iam nascer ratos. Então, essa camiseta é que se transformou em rato ou a camiseta atraiu o rato, né? Ela atraiu, né, pessoal? Mas essa é a teoria da abiogênese. E nós temos também a teoria da biogênese, que acreditava que os seres vivos só podem se originar de uma vida, né, de um ser vivo, ok? A partir do que já foi comprovado cientificamente, é claro que todos os seres vivos se originam de outros seres vivos. E para isso, algum processo reprodutivo tem que estar presente. Então, pessoal, nesse momento eu trouxe alguns exemplos de algumas situações que não são tão conhecidas com relação aos processos reprodutivos, mas que estão presentes em muitas espécies, tá? Por exemplo, alguns vegetais eles podem se reproduzir por estáquia, que é um processo que consiste em estimular o enraizamento, ou seja, a formação de raízes dos caules e ramos e até mesmo de folhas. As plantas suculentas, por exemplo, elas se reproduzem por estáquio. Então, se você pegar uma folhinha de uma suculenta que caiu e colocar próximo à terra, ela vai se enraizando, ou seja, haverá a formação de raízes e vai gerar uma nova planta, tá? Então, isso também é um processo reprodutivo. Alguns animais e vegetais também podem se reproduzir por brotamento. É um processo reprodutivo assexuado, né? Não há o encontro, não há troca de gametas, e haverá o surgimento de um broto, né, por isso o brotamento, que vai dar origem a um novo indivíduo. A hidra, por exemplo, é um animal que pode se reproduzir por brotamento, é a imagem que eu estou mostrando para vocês. Então, esse filamentozinho é a hidra, tá? É um animal aquático, e aquele brotinho ali, parece um bracinho com a mãozinha, né? Esse é o brotinho da hidra. Normalmente, ela pode se soltar da hidra mãe, digamos assim, né, dessa hidra principal. Ela pode se soltar e formar um novo indivíduo. Ou às vezes ela fica ali grudadinha mesmo, tá? E alguns animais invertebrados, poucos vertebrados e algumas plantas, elas conseguem se reproduzir por um processo que nós chamamos de partenogênese. O que vem a ser isso? O novo ser vivo ele vai se desenvolver a partir de um óvulo não fecundado, ou seja, não houve a presença do espermatozoide. A desvantagem, de novo, né, é que o fato de não promover a variabilidade genética contribui para a perpetuação de falhas ou de características não adaptativas. A partenogênese ela pode acontecer nas abelhas, vespas, formigas, em alguns répteis também, tá bom?
Vamos falar agora sobre a esporulação, que é uma forma de reprodução encontrada em algumas plantas, as briófitas e as pteridófitas, né, os musgos e as samambaias, por exemplo, nas algas e em alguns tipos de fungos. O que ocorre na esporulação? São células chamadas de esporos que serão espalhados facilmente pelo ar, né? Ao contato com o solo ou com algum outro substrato, esse novo indivíduo vai se desenvolver. Pessoal, falando especificamente dos fungos, os fungos eles se desenvolvem em praticamente qualquer local que tenha alimento, né? Então esses esporos eles são espalhados com muita facilidade mesmo pelo vento, pelas correntes de ar, pela chuva, né? Então por isso que é bastante comum a gente encontrar dentro da nossa casa mesmo mofo, bolor, por exemplo, nos alimentos, nas paredes, tá? Então os fungos realmente eles nas roupas, tá? Então os fungos eles se reproduzem por meio dos esporos, tá? E também falaremos sobre a fragmentação, que também pode ser chamada de regeneração. Ela ocorre a partir de um pedaço, né, que se desprendeu do corpo de um indivíduo adulto. A fragmentação, ou também chamada de regeneração, ela pode acontecer acidentalmente, né, quando sem querer o indivíduo ele teve uma parte do seu corpo cortada e tudo mais, ou pode ser proposital para gerar realmente um novo indivíduo, tá? Pode ocorrer em esponjas, nas planárias e na estrela do mar. Bom, pessoal, trago uma notícia aí para vocês com relação à tarefa hoje, sem tarefa, tudo bem? Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!